Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando juntos o nosso estudo da revista Sentinela, da semana 12 a 18 de agosto, que tem o tema Jeová nos convida para sermos seus hóspedes. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Vamos juntos agora preparar o nosso estudo da revista Sentinela. Espero de coração que esteja tudo bem com você, com sua família e que agora juntos possamos aprender mais a respeito do nosso Deus Jeová e com certeza estar bem preparado para a nossa reunião e assim dar bons comentários. Muito bem, esse estudo é o estudo 23 da semana 12 a 18 de agosto. Tem o seguinte tema: Jeová nos convida para sermos seus hóspedes. O texto escolhido, o texto base de nossa consideração, é o livro de Ezequiel, capítulo 37, o versículo 27. Minha tenda estará com eles, e eu serei o seu Deus. Então, o objetivo desse estudo: aumentar nossa gratidão pelo convite que Jeová faz para sermos hóspedes em sua tenda e pelo cuidado que ele mostra como nosso anfitrião. Então, nós vamos fazer esse estudo com leitura, perguntas e respostas, ok? Então, vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1 e o número 2. Se alguém perguntar quem é Jeová para você, o que você diria? Talvez você diga: Ele é meu Pai, meu Deus e meu amigo. E ainda existem outros títulos e palavras que descrevem Jeová. Mas você já parou para pensar que Jeová também é o seu anfitrião? Ao falar sobre a amizade com Jeová, Davi o comparou a um anfitrião e seus adoradores a hóspedes. Davi perguntou: Ó Jeová, quem pode ser hóspede na tua tenda? Quem pode residir no teu santo monte? Com esse versículo, nós entendemos que podemos ser hóspedes na tenda de Jeová, ou seja, podemos ser seus amigos. Você não acha que esse é um convite maravilhoso de Jeová? Então a pergunta do 1 e do 2. Que convite Jeová faz aos seus adoradores leais? Então, de acordo com o salmista Davi, Jeová nos convida para ser hóspedes em sua tenda. Subtítulo: Jeová quer que sejamos seus hóspedes. Leitura do 3. Antes de começar a criar todas as coisas, Jeová estava sozinho. Mas daí ele criou seu primeiro filho. Foi como se Jeová, como anfitrião, tivesse convidado seu primeiro hóspede para sua tenda. E ele ficou muito feliz de fazer isso. A Bíblia conta que o filho de Jeová era uma sua maior alegria, e Jesus, seu filho, alegrava-se diante dele todo o tempo. Pergunta: quem foi o primeiro hóspede de Jeová e como era o relacionamento entre eles? Então, foi seu filho Jesus Cristo. E a Bíblia, ela conta que o filho de Jeová era a sua maior alegria, e Jesus, seu filho, alegrava-se diante dele todo o tempo. Leitura do 4. Depois, Jeová criou os anjos, que também são seus hóspedes. Os anjos são chamados de filhos de Deus e são descritos na Bíblia como sendo muito felizes por estarem na companhia de Jeová. Por muitos e muitos anos, os hóspedes de Jeová eram apenas aqueles que viviam com ele no céu. Mas depois Jeová aumentou sua tenda para incluir os humanos na terra como seus hóspedes. Alguns deles foram Enoque, Noé, Abraão e Jó. A Bíblia diz que eles eram amigos de Deus porque obedeceram a ele. Pergunta: quem mais se tornou hóspedes de Jeová? Então no céu tinham também os anjos, e depois Jeová aumentou a sua tenda e colocou também os humanos na terra como seus hóspedes. E alguns deles foram Enoque, Noé, Abraão e Jó. Leitura do 5.
Por muitos séculos, Jeová continuou convidando seus amigos para serem seus hóspedes. Por exemplo, na profecia de Ezequiel, aprendemos que Jeová realmente quer que seus adoradores tenham uma amizade forte com ele. Ele promete fazer um pacto de paz com eles. Essa profecia fala sobre um tempo em que aqueles que têm esperança de viver no céu e aqueles que têm esperança de viver na terra estarão juntos em sua tenda como um só rebanho. É isso o que está acontecendo hoje. Pergunta: o que podemos aprender com a profecia de Ezequiel 37, 26 e 27? Então podemos aprender que Jeová quer que seus adoradores tenham uma amizade forte com ele e promete fazer um pacto de paz com eles. E essa profecia mostra também que, em certo momento, todos estarão juntos em sua tenda, tanto os que têm esperança celestial e terrestre. Subtítulo: Jeová cuida de nós em qualquer lugar. Leitura do 6. No passado, uma tenda era um lugar onde uma pessoa podia descansar e ficar protegida do clima. Um hóspede numa tenda podia ficar tranquilo, sabendo que seria bem cuidado. Nós nos tornamos hóspedes na tenda figurativa de Jeová quando nos dedicamos a Ele. Nessa tenda, temos todo o alimento espiritual que precisamos para continuar sendo amigos de Jeová e a companhia de outros que também são hóspedes dele. Não importa onde vivemos, todos nós podemos ser hóspedes na tenda de Jeová. Talvez você já tenha viajado para outros países, por exemplo, para ir a um congresso especial, e conheceu outros que também têm a alegria de estar na tenda de Jeová. A tenda de Jeová está em todos os lugares onde seus servos estão. Pergunta: quando alguém se torna hóspede na tenda de Jeová e onde está essa tenda? Então, é quando nos dedicamos a Ele. E a tenda de Jeová está em todos os lugares onde seus servos estão. Leitura do 7. E os servos de Jeová que já morreram? Será que podemos dizer que eles ainda são hóspedes na tenda de Jeová? Claro que sim. Por que podemos dizer isso? Porque para Jeová, essas pessoas ainda estão vivas em sua memória. Jesus explicou que os mortos são levantados, até mesmo Moisés revelou no relato sobre o espinheiro, quando ele chama Jeová de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele é Deus não de mortos, mas de vivos, pois para ele todos eles vivem. Pergunta: por que podemos dizer que os servos de Jeová que já morreram ainda são hóspedes em sua tenda? Porque para Jeová essas pessoas ainda estão vivas em sua memória. Moisés revelou isso no relato do espinheiro quando chama Jeová de o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus não de mortos, mas de vivos. Subtítulo: benefícios e responsabilidades. Leitura do 8. Assim como uma tenda literal é um lugar de descanso e um abrigo contra o mau tempo, a tenda de Jeová dá a seus hóspedes proteção contra qualquer perigo espiritual e uma esperança para o futuro. Quando ficamos próximos de Jeová, Satanás não pode fazer nada que nos afete para sempre. E no novo mundo, Jeová vai continuar protegendo seus amigos fiéis, não apenas do perigo espiritual, mas também da morte. Pergunta: que benefícios os hóspedes de Jeová têm? Então tem proteção espiritual e uma esperança para o futuro. E no futuro, Jeová nos protegerá não só do perigo espiritual, mas também da morte. Leitura do 9. É verdade que é uma enorme honra ser hóspedes na tenda de Jeová e poder ser amigo dele para sempre. Mas, se somos seus hóspedes, como devemos nos comportar? Se for convidado para a casa de alguém, você vai querer saber o que a pessoa espera que você faça. Por exemplo, o dono da casa pode querer que você tire os sapatos antes de entrar, e você vai concordar em fazer isso. Da mesma forma, também queremos saber o que Jeová quer que seus hóspedes façam em sua tenda.
Nosso amor por Jeová nos motiva a fazer tudo o que pudermos para lhe agradar plenamente. Jeová é nosso amigo, mas temos que lembrar que ele também é nosso Deus e Pai, e por isso que ele merece nosso respeito. Lembrando disso, queremos sempre ter muita admiração por Jeová e nunca esquecer quem ele é. Pensar assim vai nos ajudar a evitar qualquer coisa que possa desagradá-lo. Sem dúvida, nós queremos andar modestamente com o nosso Deus. Pergunta: como Jeová quer que seus hóspedes se comportem? Então Jeová quer que nos comportemos de uma forma que lhe agrade, pois, sendo nosso Deus, ele merece nosso respeito. Por isso, precisamos ter admiração por ele e nunca se esquecer quem ele é. Por isso, precisamos andar modestamente. Subtítulo: Jeová foi imparcial com os israelitas. 10 e 11. Jeová é imparcial ao tratar os seus hóspedes. Nós podemos entender melhor a imparcialidade de Jeová por ver a maneira como ele lidou com os israelitas quando estavam no deserto do Sinai. Depois de libertar o povo da escravidão no Egito, Jeová designou os sacerdotes para servir no tabernáculo. Os levitas foram designados para cuidar de outras atividades relacionadas àquele lugar sagrado. Será que os que serviam no tabernáculo ou os que estavam acampados mais próximo dele recebiam cuidado melhor de Jeová? Não. Jeová é imparcial. Para ele, todas as pessoas são iguais. Pergunta: o que fica claro na maneira como Jeová tratava os israelitas? Então, que Jeová é imparcial. Independente de onde os israelitas estavam agrupados, mais próximo ou não do tabernáculo, todos eram tratados da mesma maneira. Leitura do 12. Para ser amigo de Jeová, não fazia diferença se alguém servia no tabernáculo ou morava perto dele. Pense nisto. Jeová fez questão de que a nação inteira pudesse ver a coluna de nuvem e a coluna de fogo que ficavam acima do tabernáculo. Quando a nuvem começava a se mover numa nova direção, mesmo quem estava acampado bem longe do tabernáculo podia ver isso. Assim, as famílias podiam juntar suas coisas, desmontar suas tendas e acompanhar a nação. Além disso, todos podiam ouvir claramente o som das 2 trombetas de prata, que davam um sinal para toda a nação levantar acampamento. Ou seja, morar perto do tabernáculo não significava que a pessoa teria uma amizade mais forte com Jeová. Na verdade, todos naquela nação dedicada a Jeová podiam ser seus hóspedes e receber sua orientação e proteção. Da mesma maneira, hoje, não importa onde vivemos na terra, todos nós podemos sentir o amor de Jeová, o seu cuidado e sua proteção. Pergunta: como Jeová mostrou que para ele todos os israelitas eram iguais? Então Jeová lhe fez questão que todos pudessem ver a coluna de nuvem e a coluna de fogo que ficava acima do tabernáculo. Assim, quando a nuvem se movia para uma nova direção, todos podiam seguir de perto e também todos conseguiam ouvir o som das 2 trombetas, mostrando assim que para Jeová todos são iguais. Subtítulo: a imparcialidade de Jeová hoje em dia. Leitura do 13. Alguns do povo de Jeová hoje vivem próximos da sede mundial ou de algum Betel, e outros até mesmo moram nesses lugares. Por isso, muitos deles participam em várias atividades que acontecem ali e convivem com aqueles que estão na liderança da organização. Ainda outros servem como superintendente de circuito ou em outras modalidades de serviço de tempo integral especial. Mas, se esse não for o seu caso, assim como a maioria dos irmãos, você pode ter certeza que nosso anfitrião Jeová ama todos os seus hóspedes. E isso inclui você. E ele vai te dar tudo o que você precisa. Todos que fazem parte do povo de Deus recebem o alimento espiritual, a orientação e a proteção que precisam. Pergunta:
De que maneira Jeová mostra hoje que é imparcial? Porque, independente de onde você mora ou viva, Jeová continua alimentando espiritualmente, dando orientação e proteção que precisam. Leitura do 14. Outro exemplo que mostra a imparcialidade de Jeová como um bom anfitrião é que ele faz questão de que a Bíblia esteja disponível para as pessoas em todo o planeta. As Escrituras Sagradas foram escritas originalmente em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Será que aqueles que conseguem ler os idiomas originais da Bíblia têm uma amizade mais forte com Jeová do que aqueles que não entendem esses idiomas? De jeito nenhum. Pergunta: que outro exemplo temos da imparcialidade de Jeová hoje em dia? Então, hoje a palavra de Deus está disponível em vários idiomas, embora originalmente tenha sido escrito somente em 3 idiomas. Hoje, todos têm acesso a ela e conseguem ter um bom relacionamento e amizade com Jeová. Leitura do 15. Para sermos amigos de Jeová, não precisamos ter um alto grau de escolaridade ou habilidade com idiomas. Jeová oferece sua amizade e dá conhecimento a todas as pessoas, não apenas aquelas que têm um alto grau de escolaridade. A palavra inspirada de Jeová, a Bíblia, já foi traduzida em milhares de idiomas. Dessa forma, pessoas no mundo inteiro podem ver como é bom obedecer ao que Deus ensina e se tornar amigos dele. Pergunta: que evidência temos de que Jeová é imparcial? Então, a prova que temos é a quantidade de idiomas que a palavra de Deus já foi traduzida, atingindo assim todas as pessoas. Mesmo que a pessoa não fale outro idioma ou tenha pouca escolaridade, todos podem aprender sobre Jeová e ser seu amigo. Leitura do 16, subtítulo: Continue sendo hóspede de Jeová. É um enorme privilégio ser convidado por Jeová para ser hóspede em sua tenda. Jeová é o anfitrião mais bondoso, amoroso e hospitaleiro que podemos imaginar. Além disso, para ele, todas as pessoas são iguais. Ele convida a todos independentemente de onde vivem, de como foram criados, da formação, cor, tribo, idade ou sexo. Mas apenas aqueles que continuam obedecendo a Jeová podem ser aceitos como seus hóspedes. Pergunta: de acordo com Atos 10, 34 e 35, o que precisamos fazer para continuar sendo hóspedes de Jeová? Então precisamos continuar temendo a Deus e fazendo o que é direito, ou seja, obedecendo às suas ordens. Leitura do 17. No Salmo 15:1, Davi fez as seguintes perguntas: Ó Jeová, quem pode ser hóspede na tua tenda? Quem pode residir no teu santo monte? E Jeová usou o próprio Davi para responder a essas perguntas. No próximo estudo, vamos ver alguns requisitos específicos que temos que cumprir para continuar sendo hóspedes na tenda de Jeová. Então, a pergunta do 17, o que vamos ver no próximo estudo? Então, vamos ver alguns requisitos específicos que temos que cumprir para continuar sendo hóspedes na tenda de Jeová. Então, vamos fazer agora as perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: qual é a sua resposta? Como sabemos que Jeová realmente quer que sejamos seus amigos? Então, porque além de nos convidar para estar em sua tenda, ele promete fazer um pacto de paz conosco. E no futuro estaremos em sua tenda como um só rebanho. A segunda pergunta: o que Jeová espera daqueles que são hóspedes em sua tenda? Então Jeová ele espera que sejamos obedientes aos seus mandamentos, ele quer e merece respeito, precisamos ter muita admiração por ele e andar modestamente. E a última pergunta: por que é bom para nós que Jeová seja imparcial?
pois assim todos têm a oportunidade de ser alimentado por Jeová, fazer parte de sua família e ter a Jeová como pai e amigo.